Oi, aqui Rafael Augusto com mais um vídeo da série PBM é 100. Nesse vídeo é um vídeo que eu vou gostar muito de falar a respeito, porque é um tema extremamente importante e eu vejo muita dificuldade das drogarias. A gente vai falar aqui sobre vendedores inteligentes vendem PBM muito bem. A política de trabalho das drogarias de vários anos para cá, da maioria das drogarias, principalmente você, drogaria independente, é uma política de comissionamento o comissionamento advém de uma maior lucratividade em relação a alguns produtos. Ou seja, medicamentos que você tem um lucro maior, você compartilha parte desse lucro com os seus vendedores, que é a comissão de venda, e medicamentos com lucro menor, você compartilha uma menor comissão de venda ou nenhuma comissão de venda com os vendedores, que é uma política do mercado aí. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Medicamentos de referência, os chamados éticos, são medicamentos que o comissionamento é muito pequeno. Já os medicamentos similares genéricos, o comissionamento ele é maior, assim também como manipulação, mas não é o caso desse vídeo aqui. Então, cada vez mais que passa, os vendedores enxergam os medicamentos éticos, os de referência, como uma praga na sua venda, como uma coisa ruim, como uma coisa que estraga seu dia, que estraga seu comissionamento, porque o vendedor vive de dinheiro, ele vive de comissão. Muitas drogarias trabalham com comissão apenas só para o salário do vendedor, não tem salário fixo, apenas comissão de venda. Ou seja, faça o vendedor ficar cada vez mais agressivo nas vendas e principalmente na comissão de venda. Até então nada errado com isso, mas você precisa entender tudo isso, dono de farmácia, para que você entenda e faça o seu vendedor vender PBM. Porque o PBM ele vai em contrapartida então com o comissionamento da farmácia, correto? Correto. Mas o PBM é importante para a sua farmácia? Demais. O PBM traz muito para a sua farmácia. Nós vamos falar aqui em outros vídeos o ciclo de PBM e a importância de não trocar um produto de PBM. Então, por isso, é importante o seu vendedor entender os benefícios que o PBM traz para a farmácia e como ele pode ser um vendedor cada vez melhor vendendo PBM ou vendendo medicamentos de referência, que são os medicamentos que traz cliente para a farmácia. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, espero que você assista todo ele, porque é um vídeo importante, eu acho que vai te ajudar muito, tá bom? Então, voltando nesse ponto que eu falei, os medicamentos de referência são os medicamentos que trazem o cliente para a drogaria. Então, aquele vendedor que não entende disso, ele acha que o medicamento de referência, eu vou chamar aqui de ético, que foi mais prático, então o medicamento ético, ele vai atrapalhar a venda do vendedor o seu comissionamento. E aí ele atende o cliente muito mal, atende o cliente de maneira muito ruim. Quando o cliente não aceita intercambiar ou trocar o produto, aí ele trata o cliente ainda mais mal, né? Isso alguns vendedores, tá? Não são todos, a gente pode generalizar, não. Mas os vendedores não têm consciência. E isso prejudica muito a farmácia, mas muito mesmo. Porque, embora esses medicamentos tenham uma lucratividade menor para a farmácia, eles são importantes para trazer o cliente para dentro. Porque a propagação médica, a propaganda médica, a propaganda dos laboratórios são em cima desses medicamentos, não são em cima dos medicamentos genéricos ou similares, né? Então são em cima dos medicamentos de referência. E quando ele vem na farmácia, então ele vem procurando um medicamento de referência, ok? Então até aí tudo tranquilo. Então quando um cliente vem na farmácia procurando um medicamento de referência e esse medicamento é PBM, o vendedor que é inteligente, ele enxerga as oportunidades de venda. Já um vendedor que não é tão inteligente, ele não enxerga as oportunidades de venda. Eu tenho uma frase que eu gosto sempre de usar nos treinamentos de venda que eu forneço, inclusive a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, quando essa série tiver mais no meio. A frase é a seguinte: vendedores medíocres, eles entregam o que o cliente pede. Vendedores bons, eles vendem o que o cliente pede. E vendedores ótimos ou vendedores excepcionais vendem além do que o cliente pede. Então, quando chega um cliente na sua loja, tem vendedores que simplesmente entregam a caixinha de medicamento para aquele cliente, né? O cliente chegou procurando, eu quero um diclofenaco. Então, diclofenaco para você, é isso aqui. Já vendedores bons, eles entendem a necessidade do cliente e vendem para o cliente aquele produto, entendendo ou podendo valorizar aquela venda. Já vendedores excepcionais, eles vendem aquilo que o cliente necessita, né? Então ele não vende o que o cliente pede, ele vende o que necessita. Então se ele vem na farmácia procurando um diclofenaco, significa que ele está procurando um anti-inflamatório. Está com mal, está com uma dor, está com algum problema, então ele vende para o cliente aquilo que vai sanar o problema dele.
Perfeito. Mas voltando ao assunto de PBM então. Então, se chega na minha farmácia um cliente PBM, eu não posso trocar, eu não devo trocar o medicamento, então como que eu posso valorizar essa venda? Lógico. Um vendedor que é consciente, inteligente, ele sabe que um cliente PBM, primeiro, é um cliente fiel, ou seja, todos os meses ele vai comprar na sua drogaria. Todo mês ele vai voltar, ele é recorrente. Segundo, os medicamentos desse cliente são medicamentos de uso continuado, ou seja, são medicamentos que o cliente vai tratar ali ao longo da vida e dificilmente vai trocar o medicamento. Acontece muito até mesmo do paciente falecer utilizando aquele mesmo produto, ele não trocar e ficar ali anos e anos e anos usando aquele mesmo produto, tá bom? Então, se eu sei que esse cliente é um cliente recorrente e é um cliente fiel àquele produto e é um cliente fiel à prescrição médica, e sei também que é um cliente que usa mais de um produto, eu vou agregar valor a ele. Então o cliente chega na minha farmácia, por exemplo, procurando um Crestor, um Diovan, dificilmente ele usa somente esses medicamentos. Dificilmente ele só usa só um medicamento para diabetes, ou dificilmente ele usa só um medicamento para colesterol, ou dificilmente ele usa um medicamento só para hipertensão. Dificilmente usa um só. Geralmente essas patologias elas estão associadas a mais de um produto ou a mais de um uso, né? E esses clientes que usam esses produtos são clientes que entendem a necessidade do produto e não do preço. Por isso eles se importam cada vez mais com a sua saúde. Você concorda comigo que um cliente que pode usar um Diovan de R$150 ou usar uma Valsartana de R$20 são clientes aí diferentes, que importam com coisas distintas, né? Não é o produto, não é o preço, é o produto. Então um cliente que usa Diovan, ele está muito mais propício a comprar na minha mão, por exemplo, um aparelho de hipertensão. Ele está muito mais propício a ter um atendimento clínico com o meu farmacêutico, por exemplo, e ficar fiel. Ele está muito mais propício a utilizar outros produtos da minha loja. Então eu posso agregar valor à cesta, aumentando o ticket médio de venda, vendendo outros produtos naquela cesta. Então o vendedor que é inteligente, ele consegue enxergar essas situações e consegue vender cada vez mais produtos dentro do PBM. É tema até de outro vídeo que nós vamos falar sobre ele. Algumas farmácias reclamam, por exemplo, que não vende glicosímetro. Pô, mas como que eu vou vender um glicosímetro se quando chega um cliente de PBM, de grande potencial, por exemplo, que utiliza aí um Galvus, um medicamento caro para danar, utiliza um medicamento desse jeito, caro com essa quantidade, ou utiliza aí alguma insulina, como uma Lantus, por exemplo, um paciente desse chega na minha loja, eu atendo ele mal e não vejo a oportunidade de vender pelo glicosímetro, por exemplo. Que é um paciente que se importa muito com a saúde e com a prescrição médica e com o atendimento. Não é um paciente qualquer. Então o vendedor tem que começar a enxergar essas coisas. Então um vendedor inteligente, ele vende muito bem PBM porque ele sabe que o PBM vai trazer muito retorno para ele. Seja diretamente naquela venda do dia ou seja indiretamente ao longo do tempo. Eu, como vendedor, eu sempre gostei de clientes que voltavam todos os meses, porque eu poderia até garantir que eu teria uma venda certa mensalmente. Então, essa é a diferença do vendedor que pensa inteligentemente e do vendedor que não pensa tanto. Então, compartilhe essa ideia com a sua equipe de venda. A sua equipe de venda tem que focar mais em relação à qualidade de atendimento do cliente PBM para que ela consiga valorizar mais. Né? E não vai ser o fato dela deixar de trocar aquele produto ou intercambiar que ela vai perder venda, não. Pelo contrário, ela vai ganhar muito, porque ela vai poder vender outras coisas. Além do fato principal, um cliente de PBM que compra mensalmente na sua mão, ele confia em você. A indicação para um cliente de confiança é muito mais fácil do que um cliente que não confia, porque a indicação é confiança. Então, se você tem um cliente que compra na sua mão todos os meses, a probabilidade de você vender para ele outras coisas, uma oferta, um suplemento vitamínico, ou algum outro produto de campanha dentro da sua loja, é muito maior. Então, na época de calor, por exemplo, a farmácia está aí com alguma campanha, alguma promoção de bloqueadores solares, eu tenho aí que trabalhar o bloqueador solar em cima desse cliente. A probabilidade dele comprar na minha mão é muito grande. Assim como se a farmácia tem uma campanha de suplemento vitamínico, esse cliente que confia em mim e está ali contando o mês, é muito mais fácil de eu vender para ele. Então entenda isso para que você consiga gerar valor na sua equipe de venda e se você for um balconista, entenda isso para que você gere valor na sua venda. Se você gostou do vídeo, desculpe se é um vídeo mais longo, mas eu precisava falar sobre isso. Se você gostou do vídeo, compartilhe com a sua equipe de venda, compartilhe com todo mundo. Se inscreva no canal, ative o sino de notificação
Fique com Deus e venda muito PBM. Um grande abraço e até a próxima.